E aí, Júnior na Lata na área, sejam muito bem-vindos. Esse mês a gente vai falar sobre tempo. Então são 2 episódios que a gente vai falar sobre tempo e eu realmente espero que a sua mente venha se abrir para você ter um novo entendimento, não uma nova concepção do que é o tempo, mas um novo entendimento mesmo do que é o tempo para você. Então, eu vou começar com algumas perguntas e eu quero que você se abra para realmente entender e se questionar de uma outra forma sobre o tempo. Então já pega aí seu caderno, pega aí seu bloco de notas, pega alguma coisa para você anotar, porque eu quero que você fique marinando nessas perguntas depois. Você tá pronto? Então vamos lá para a primeira pergunta que eu quero fazer para você. O que é tempo? Júnior, mas é tempo, né? Não. Quero saber o que é tempo. O que é tempo pra você? O que você entende como tempo? Se faça essa pergunta, se questione. Pense de uma forma crítica. O que é tempo? Porque deixa eu te sugerir uma coisa. Tem muitas pessoas hoje em dia que falam, já há muito tempo, que tempo é dinheiro. Você já ouviu aquele time is money, my friend, né? Mas tempo não é dinheiro. Porque se nós reduzimos tempo a simplesmente ser dinheiro, nós estamos desvalorizando essa commodity que é tão rica. Não rica no sentido financeiro, mas é de valor tão alto nas nossas vidas. Então, o que é tempo para você? Talvez você pense assim, não, Júlia, eu não considero que tempo seja dinheiro, não penso isso. Mas eu quero te questionar, eu quero que você vá lá no âmago do seu ser e se questione se talvez existe alguma crença dentro de você que tempo é dinheiro. Por quê? Se você considera que tempo é dinheiro, primeiro ponto é que você está desvalorizando o real sentido do que é o tempo. E segundo, você está colocando o tempo como um senhor da sua vida. E aí a gente vai entrar numa parte bíblica aqui mesmo. Porque nós sabemos que a palavra fala que existem 2 senhores, é Mamon ou Jesus Cristo. E a gente não pode ter 2 senhores na nossa vida. Ou é Mamon que nos gere e nos rege, ou é Jesus Cristo, que é o nosso dono e nosso Senhor. Ou a gente tem Mamon, dinheiro, sendo o nosso dono, ou a gente tem Jesus Cristo Salvador sendo o nosso dono. Então, Jesus Cristo, em nome de Jesus, no próprio nome dele, eu declaro que é o Senhor da minha vida. Mamon não será o Senhor da minha vida. Só que Mamon, ele toma uma forma meio diferente também, se você for começar a pensar. Porque se você considera que tempo é dinheiro, o tempo ele também é um senhor e te escraviza. Por quê? Porque tempo é igual a dinheiro. Dinheiro é um senhor. Logo, o tempo seria um senhor na sua vida e você fica escravizado a ele. Se você entende que o único senhor da sua vida é Jesus, o tempo não pode ser aquele que te escraviza, não pode ser aquele que rege as suas coisas. Eu não tenho tempo, tô apressado. Você já ouviu aquela pessoa, né? Não tenho tempo pra nada, Não, o que é tempo para você? Você precisa entender e ressignificar na sua mente e no seu coração o significado real de tempo na sua vida. Qual que é o seu entendimento dessa linda e valiosa commodity que você tem nas suas mãos? Segunda pergunta. Por que você quer viver? Como assim, Júnior? É isso mesmo. Eu quero saber por que você quer viver? Por que você vive? Por que, por exemplo, hoje você não poderia já bater as botas e estar no céu com Jesus Cristo e vivendo já a eternidade plena? Por quê? Porque quando você entende o porquê que você quer viver e pelo que você vive, o seu tempo ele começa a tomar uma perspectiva diferente. Então, por isso que eu te pergunto, por que você quer viver hoje? Pelo que você vive? O que te faz, qual que é aquela coisa que te consome internamente, que move os seus dias? Então, a primeira pergunta é o que é o tempo para você, o que você entende sobre tempo? E a segunda é, por que você está vivo hoje? E por que você não poderia simplesmente ir embora, ir para a glória? Por quê? E isso eu tô fazendo perguntas, eu não vou te trazer respostas. Eu quero que você se questione e você venha descobrir as respostas que estão aí dentro de você e talvez você nunca tenha percebido. Ou talvez você vai descobrir que você tem que alinhar algumas coisas dentro de você. E maravilha isso, muito bom isso. Porque quando a gente se questiona coisas que são muito valiosas, e a gente entende o que estava de errado e que precisava ser alinhado lá dentro, e a gente alinha as coisas, a gente consegue viver de uma melhor forma.
Então, o que é o tempo para você e por que você quer estar vivo hoje e continuar vivo hoje? O que te move? Terceira pergunta, qual que é, então, a significância da sua vida? O que é aquilo que traz esse significado para sua vida? O que você olha para sua vida e você pensa assim, cara, qual que é o significado de eu estar vivo nesse tempo, nesse momento, nessa fase, nessa temporada, plano 2023, qual que é a significância da minha vida? Outra pergunta, por que o tempo importa? Por que o tempo te importa? Por que o tempo importa na sua vida? Por quê? Se questione. Por que o tempo importa? Por que a gente fala tanto sobre tempo? E por que você pensa tanto sobre tempo? E por que ele importa? O que significa o tempo? Por que você está vivo hoje? Qual a significância da sua vida? E por que o tempo importa? Tendo colocado todas essas perguntas aí para você, a primeira coisa que eu te trouxe é que a questão de nós entendermos o que é tempo, porque se a gente acha que tempo é dinheiro, a gente então está permitindo com que o tempo venha nos escravizar. E isso é algo muito perigoso e muito negativo. E aí, por que você quer estar vivo? Eu quero entender qual que é aquela missão de vida que te move. Sabe, uma coisa que eu falo muito é sobre nós sermos obcecados pela presença de Deus e obcecados pela missão que Ele nos deu. Porque os dois são essenciais. Porque assim como nós temos que ter intimidade com Deus, a gente tem que ter intimidade com o Espírito Santo, a gente tem que ter esse relacionamento profundo, Ele nos comissiona, Ele nos envia, Ele nos dá uma missão para fazer aqui na Terra. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos fazer algo. Você está querendo aqui falar sobre fé e obras, você está querendo mostrar a sua fé, mas eu vou te falar uma coisa, Tiago fala lá em Tiago 2,18. Eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Então, as minhas obras confirmam a minha fé. Aquilo que eu faço e a minha obsessão pela missão que o Senhor Deus me deu, isso confirma a minha fé. Confirma em quem eu creio, em quem eu tenho crido. Confirma quem é o dono da minha vida, quem é o Senhor da minha vida. Confirma a quem eu entreguei a minha vida. As minhas obras, elas confirmam. E aí a gente está entendendo então a significância. Qual que é a significância da sua vida? O que você faz hoje que você olha e você fala assim, nossa, se eu fosse embora ia fazer muita falta. E talvez você entre aqui num surtozinho e você fale, ai meu Deus, eu não sei. Tudo bem, a gente vai descobrir. A gente está no caminho para descobrir isso. Porque eu e você, nós precisamos entender que existe algo maravilhoso que Deus colocou na gente, que a gente precisa entregar para Ele, submeter a Ele. Quando a gente aprende a reconhecer, tomar responsabilidade daquilo, amar aquilo e fazer aquilo se expandir para que venha contribuir com a expansão do reino de Deus, aí a gente encontra a real significância da nossa vida. Não o significado da vida, mas a significância da nossa vida aqui no plano de Deus, tá bom? Então, a gente tá aqui buscando, Senhor, qual é a coisa que eu tenho que fazer, que o Senhor colocou em mim, que é maravilhoso. E tudo isso vai fazer sentido com o tempo. Vocês segura aí, gente, calma aí. Mas qual que é aquele talento que o Senhor colocou na minha mão? A gente, como Zion e como Movimento Dunamis também, Igreja Zion e Movimento Dunamis, a gente fala muito sobre os 3 T's. O nosso tempo, o nosso tesouro e o nosso talento. E aí eu sempre gosto de adicionar o 4 T, que é o nosso templo, que é aqui onde a gente carrega o Espírito Santo, que é o nosso corpo físico. Mas, então eu vou falar só agora dos 3 T's, que é o tempo, o tesouro e o talento. O Senhor te deu um tempo, Ele te deu um tesouro e Ele te deu um talento. E a gente tem que submeter todos eles a Deus para que eles venham ser usados da melhor forma. Então, o que é o talento que o Senhor colocou na sua mão que faz essa significância da sua vida dentro do plano dele, que você entende, Deus me chamou para fazer algo e o significado de vida é, na verdade, eu ter vida nele, tá bom? Por isso que eu tô separando o significado da vida com a significância que a minha vida traz para dentro da história de Deus, que Ele me deu a honra e o privilégio de poder fazer parte, de poder servir. Então, nós fazemos parte da história de Deus aqui na Terra. Então, qual que é a significância que a gente traz? Qual que é a coisa que Ele colocou dentro da gente e que a gente talvez não esteja percebendo e esteja permitindo com que
o Senhor tempo, o Senhor dinheiro / tempo, venha roubar a nossa vida de ter a significância que o Senhor queria que tivesse. Espero que esteja fazendo sentido aqui. Vou falar mais uma vez. Quando a gente entende o porquê que a gente está vivo, o que significa o tempo da nossa vida, por que a gente está vivo hoje, por qual que é a significância, a gente entende que tudo que a gente faz precisa servir a Deus e não pode servir ao tempo Cronos. Agora que a gente vai entrar de uma forma um pouquinho mais específica no sentido de Cronos, tá? Por quê? Às vezes, o que eu vejo é que muitas pessoas estão falando, eu não tenho tempo, é tudo corrido, não tenho tempo. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo tem o tempo respondeu pro tempo, o tempo tem tanto tempo que eu nem sei quanto tempo o tempo tem. Gente, tempo tem muito tempo, entendeu? Quando você olha para Deus, me fala se existe alguma falha no nosso Senhor. Me fala se existe algum erro no nosso Deus. Não existe. Não existe erro em Deus. Então não existe erro nem falha em nada do que Ele faz. Se Ele fez o mundo do jeito que Ele fez, e se Ele criou o dia com 24 horas, se Ele criou o ano com 365 dias, se Ele criou, vamos voltar um pouquinho, a semana com 7 dias, o mês com 30 ou 31 dias, se Ele fez tudo isso, significa que existe uma perfeição nisso que Ele fez. Então, por isso que eu tô falando, não existe falta de tempo. O que existe é a nossa falta de... uma falha na concepção e no real entendimento do que é o tempo, do porquê nós estamos vivos, a significância que a nossa vida traz e como que isso vem para servir a Deus. Então, quando nós olhamos tempo, nós temos que olhar ele a serviço de Deus. Lembra que eu falei? Tempo, tesouro, talento. Seu tesouro é aquilo que você pode trazer de uma forma mais financeira, o seu talento são os dons que você nasceu naturalmente e o tempo é a única coisa que não volta atrás e você precisa render o seu tempo, o seu cronos a Deus. Então, quando a gente olha e examina tudo isso, eu entendo, o meu tempo tem que servir a Deus. E ele não errou em nada, então eu não tenho falta de tempo. O que eu tenho é falta de entendimento do que o meu tempo é, falta de entendimento do porquê eu estou vivo, falta de entendimento da missão de vida que eu sou chamado a fazer, falta de entendimento do porquê o tempo me importa, falta de entendimento da significância que a minha vida tem na linha de tempo aqui de Deus. Eu tenho uma errada perspectiva do que é o tempo. E então, nós entendemos Deus é perfeito, o tempo que Ele nos deu é suficiente. Eu preciso que você abrace essa verdade, se agarre nessa verdade. Você não tem pouco tempo na sua vida. Você tem todo o tempo necessário para fazer o que Deus te chamou a fazer. Por quê? E é aqui que está a chave. Porque quando você entende que o tempo não é Senhor, que Senhor da sua vida é só Jesus, e isso eu tô falando do tempo não é Senhor, levando em consideração aquela questão de que tempo não é dinheiro. Tempo é um presente de Deus, é um dom de Deus que Ele colocou na sua mão e Ele está confiando na sua mão para você fazer bem feito. Então você entende que Ele não é seu Senhor, Ele não domina a sua vida, você não é escravo do seu tempo. O cronos que Deus te deu, Ele vem para servir o kairos de Deus. Então, o cronos que você tem na sua mão é completamente suficiente para fazer tudo o que Deus tem para você fazer, porque ele vem para servir o kairos de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento mais adequado do que é o tempo, quando nós entendemos o que é o tempo, quando nós entendemos por que nós estamos vivos, quando nós entendemos a significância da nossa vida, quando nós entendemos o porquê o tempo funciona, nós entendemos o que é o nosso tempo nas mãos de Deus, que essa é a minha última pergunta que arremata tudo isso aqui que eu tô falando. O que é o seu tempo nas mãos de Deus? Então, o que é o seu cronos a serviço do Deus do kairos? E o kairos, você sabe, é a janela de oportunidade de Deus. É aquele... Existe o nosso tempo linear e existe
um kairos de Deus para algo acontecer. E quando nós estamos fazendo a coisa certa com o nosso cronos, quando nós estamos servindo a Deus com o nosso cronos, quando nós estamos submetendo o nosso cronos a Deus, quando nós estamos pondo a serviço do Deus vivo o tempo em minutos e horas e segundos que Ele nos deu, Ele consegue fazer com que uma janela de oportunidade sobrenatural e atemporal, porque o kairos dele não se submete ao nosso tempo, cronos. O kairos dele ele tá acima, ele tá além. É outro realm, outro ambiente, atmosfera, seja como você quiser usar essa palavra. Então, quando a gente entende o nosso cronos e coloca ele a serviço de Deus, nós permitimos com que, na nossa obediência do nosso cronos, o kairos do Senhor possa surtir efeito. E é por isso que eu falo pra você que não existe falta de tempo na sua vida. Não existe falta de tempo na minha vida. Então, quando você estiver no seu discurso, não fale assim, eu não tenho tempo. Não, talvez você esteja gerenciando a sua vida de uma forma não tão positiva e não colocando o seu cronos a serviço de Deus como você deveria. E por isso você não está vendo os frutos eternos da sua vida. Porque você precisa submeter o seu cronos a Deus para que o kairos dele venha fazer efeito, venha realmente atingir aqui o seu cronos e multiplicar o seu cronos. Não é que o seu cronos vai se multiplicar em minutos, mas o que Deus consegue fazer numa janela de oportunidade dele, kairos, é muito mais do que ele pode fazer em todo o cronos que você tiver na sua vida. Por isso que todo o cronos que nós temos nas mãos é mais do que o suficiente. Se ele for entregue a serviço de Deus, a serviço de um só Senhor, Jesus Cristo, para que Deus, na nossa obediência a tudo que ele tem pra gente fazer, possa abrir a janela sobrenatural para ele acelerar coisas, para ele manifestar as coisas. E a gente olha e você fala assim, cara, o meu tempo tem que ter sido multiplicado, porque não faz sentido eu ter vivido tudo isso na minha vida. É porque não faz sentido mesmo. A única coisa que acontece é que você submeteu o seu cronos a Deus e ele pôde manifestar o seu kairos. Ele pôde manifestar seu kairos no teu cronos. Deus precisa ter o seu cronos entregue a ele, para que ele possa romper o seu cronos com o kairos divino, com uma janela de oportunidade sobrenatural, algo que você não poderia fazer com as suas próprias mãos. E aí aquilo muda tudo. Você começa a ver que o seu tempo se multiplica, porque ele está servindo ao Deus que é atemporal, a um Deus que não se resume a um cronos humano. É um Deus que vive num kairos. Então, eu queria começar esse nosso mês de tempo colocando essas perguntas, esses questionamentos em você, para que você venha realmente ser impactado, para que você venha ser cutucado, para que você venha ser incomodado de entender como que eu estou olhando o meu tempo. Será que eu estou olhando e falando, falta muito tempo na minha vida? E falta muito tempo para conseguir fazer tudo que Deus tem para eu fazer. Não, Deus nunca erra em nada. Ele não errou nas 24 horas que Ele te deu num dia. Só o que você precisa fazer é saber submeter essas 24 horas, esse cronos, de uma forma real, profunda, intensa e total a Ele. Para que nessas 24 horas você venha conseguir fazer coisas que estão no kairos dele e não só mais no seu cronos. Então, agora eu quero finalizar com uma pergunta. Será que você deveria estar gerenciando o seu tempo de uma forma melhor? Ou será que você tem que gerenciar você mesmo de uma forma melhor? Ou será que você deveria estar submetendo o seu cronos à invasão do kairos de Deus, aquele rompimento sobrenatural do kairos de Deus? Sabe quando a gente fala que a oração, ela é uma permissão aqui de uma invasão celestial, da realidade celestial na nossa realidade terrena? É isso. O nosso cronos a serviço de Deus, ele permite com que haja uma invasão do tempo de Deus, que é atemporal, desse tempo kairos no nosso cronos, para que o nosso cronos venha a ser multiplicado e venha estar a serviço do rei. Então eu espero que tenha mexido na tua cabeça, tenha te dado mais perguntas do que respostas, e que você compartilhe com os seus amigos
Se você está assistindo no YouTube, não esquece que a gente tem em todas as plataformas também de áudio. E se você está assistindo em alguma plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google, seja onde for, não esquece que a gente também tem lá no YouTube Júnior Hayashi e você pode assistir o vídeo. Mas compartilha com o pessoal, joga isso por aí para que nós venhamos ser cristãos que submetem o nosso Cronos para uma invasão do Kairos de Deus. E que a gente nunca mais pense que a gente não tem tempo. Mas que talvez, na verdade, o que a gente precise é gerenciar melhor a gente mesmo para que a gente possa render e submeter o nosso Cronos a Deus. É isso, gente. Deus te abençoe, fica com Deus. E até o episódio que vem, que eu vou trazer umas coisas mais práticas a respeito de tempo para você. Beijão!